Primeiro exercício de hoje. Colocou o seu dedo na frente dos seus olhos e você vai virar o corpo de um lado para o outro. Se você está numa cadeira giratória como eu, pode fazer. Ou então, se você não tiver, levanta da cadeira e vira o seu corpo de um lado para o outro. Se você tem labirintite, faz sentado mesmo. Se não, levanta, é bom para circular seu sangue. Olha só para a ponta do dedo, ok? Olha só para a ponta do dedo. Respira fundo. Pisca. Tira os óculos. Esqueci de falar, mas se está com óculos agora, pum, já tira logo. Olha para a ponta do dedo e vira o corpo de um lado para o outro. De um lado para o outro. Pisca, olha para a ponta do dedo. De um lado para o outro. Percebe que tudo que você gira para um lado, tudo gira ao contrário. Você gira para o outro lado, tudo gira ao contrário. Então, pisca e vira de um lado para o outro. De um lado para o outro. Respira fundo, foca no dedo. A gente está treinando a sua visão central e o seu foco, ao mesmo tempo que treina a sua visão periférica. Respira. Relaxa. Troca de braço para não cansar o braço, vamos fazer mais um pouquinho. Olha só para a ponta do dedo e vira de um lado para o outro. De um lado para o outro. Respira. De um lado para o outro. Respira. Ai, soltou. Pisca e percebe como que está a luminosidade agora para você da sala onde você está. Percebe se os seus olhos percebem mais a claridade. Esse exercício, ele treina a sua visão central ao mesmo tempo da sua visão periférica. Ele te causa foco, mesmo com tudo em movimento. Esse exercício se chama balanço longo. E ele é muito bom para você ter uma visão nítida. Exatamente por isso, porque ele te ajuda a focar. Te ajuda a focar num ponto, ao mesmo tempo que você está em movimento. E essa é a nossa vida, na verdade. A gente se movimenta o tempo inteiro, mas a gente quer focar em algum ponto. Então, esse exercício já estimula a sua mácula, que é o ponto central da sua retina, é o ponto onde você tem muita visão, a visão de detalhes, mas também estimula a visão periférica. Então, isso ajuda muito você a ter um foco mais nítido, independentemente do que você está fazendo. Você está andando no carro, quer ver uma placa longe, está caminhando e quer ler alguma coisa no celular. Esse exercício ajuda você a ver nítido mesmo em movimento e aumenta a sua percepção de luz do ambiente, tá bom? O exercício 2 de hoje, e esses exercícios são os exercícios um dos exercícios que eu ensino no meu curso Olhos de Águia. A gente vai usar uma folhinha com letras. Se você separou, tudo bem. Se você não separou, não se desespere. Você pode pegar um livro aí que está fácil na sua prateleira, ou simplesmente usar a palma da mão. Mas você vai fazer junto comigo esse exercício, tá bom? Independentemente do que você tiver aí. O legal é que fosse uma folha branca com letra preta. Mas se não for também, não tem problema. Quando eu fizer a visualização de letra preta, papel branco, se você, por exemplo, tiver com papel amarelo, você vai pensar papel amarelo. Você vai pensar com o que você tem aí na sua mão, tá bom? Nós vamos trabalhar agora 3 estruturas visuais ao mesmo tempo. Então, vamos olhar para essa folha? Você vai colocar mais ou menos a 2 palmos de distância, 30 centímetros. Não é muito longe, nem muito perto. Mas não tem que ser muito exato, não. Fica tranquilo, tá bom? Pisca, respira e você vai olhar para essa letra. Olha para essa letra sem óculos. Tá? Sem óculos? Olha para essa letra sem óculos, tá bom? Piscando. Pisca, olha para essas letras. Respira fundo. E você vai agora olhar letra por letra. Nós vamos fazer esse exercício. O exercício 2, na verdade, é um combo, tá? São várias técnicas de nitidez juntas. Então, eu vou chamar de técnicas de leitura, para a gente nomear o exercício 2 de hoje. Você vai tentar olhar letra por letra. E para você fazer isso, o que eu vou pedir? Se você estiver olhando para a palma da sua mão, continue olhando para os detalhes. Se você tiver com uma folha ou com um livro na sua mão, vira de ponta cabeça. Ponta cabeça. Tati, pelo amor de Deus, que é isso? Vai lá, faz comigo, confia. Você vai ler o que está na sua mão agora de ponta cabeça. Pisca. Tem que entender o que está lendo, hein? De ponta cabeça, leia. Respira.
E aí você é obrigado a olhar letra por letra, percebeu? Quando você lê com um livro com a folha de ponta cabeça, você é obrigado a olhar letra por letra. Volta a folha à posição normal. Se você estiver com a palma da mão, continua olhando para os detalhes, ok? E percebe se agora é mais fácil ler letra por letra. Os seus olhos vão ficando mais treinados a ver ponto por ponto. E a definição, a nossa mácula, ela vê um ponto de cada vez. Então, quando você observa o parágrafo inteiro de uma vez só, você tem menos visão nítida. Por exemplo, leitura dinâmica, a visão fica menos nítida. Não é bom praticar leitura dinâmica o tempo inteiro. Em alguns momentos, você quer agilizar uma leitura, ok, mas o tempo inteiro isso prejudica a sua visão. Então, procure ler letra por letra, não precisa ser devagar isso não, pode ser rápido. Mas é importante porque a sua mácula foca um ponto de cada vez. E se você começa a ler o parágrafo inteiro, você perde nitidez. E o objetivo aqui é você enxergar nítido, tá bom? Agora a gente vai fazer outra ativação. Nós vamos olhar para essas letras aqui, 5 piscadinhas para ela, e 5 piscadinhas você olha por cima da folha o mais longe que você puder. E conta até 5 também. 1, 2, 3, 4, 5. Se tiver com a palma da mão, olha para a palma da mão, olha para a folha. 1, 2, 3, 4, 5. Olha o mais longe que puder. 1, 2, 3, 4, 5. Olha para a palma da mão ou para a folha. 1, 2, 3, 4, 5. Olha o mais longe que puder. 1, 2, 3, 4, 5. De novo, para a folha. 1, 2, 3, 4, 5. Para longe. 1, 2, 3, 4, 5. Agora você vai trazer essa folha grudada na ponta do seu nariz. Se for a palma da mão, traz a palma da mão. Grudou aqui a folha. Pisca. E vai tentar ler com a folha encostada no nariz. Vai ser quase impossível, ok? Mas vai estar tudo meio embaçado, vai dar um mal-estar danado, assim, de olhar muito perto para uma coisa, mas a gente está fazendo musculação. Já já a gente vai voltar. Só foca bem pertinho. Se for a palma da mão, a palma da mão. Foca bem perto. E agora volta a folha na posição que estava antes. Pisca. Percebe como já estão as letras para você. Respira. E agora nós vamos descobrir, vamos fazer uma ativação da sua visão da mente, tá bom? Que é neurológico, isso não é nada de místico, não. Quem me conhece sabe que eu não mexo com essas coisas, tá? É pura e simples estimulação física e neurológica. Então, a gente vai fazer isso com a visualização. Nós vamos trabalhar agora o seu nervo óptico e o processamento da sua visão, tá bom? Lembra que se a sua folha for de outra cor ou a letra for de outra cor, você vai visualizar o que você tem na mão, tá bom? Eu vou fazer com o que eu tenho na mão, que é a letra preta, papel branco. Você faz com a sua aí. Se for a palma da mão, você só visualiza mais detalhes. Imagina mais detalhes, quando abrir o olho, mais detalhes. Vamos lá? Olhou para a sua letra, ou para a sua mão. Fecha os seus olhos sem apertar. E imagina a letra ficando mais preta, ou mais da cor que ela tiver aí, e o papel mais branco, ou o papel ficando mais dessa cor que você tem na mão. Letra mais preta, mais intensa ou mais cor. Papel mais branco ou mais cor. Letra preta, papel branco. Abre os olhos e olha para essa letra. Pisca, contorna a letra com os olhos. Vamos de novo para você se concentrar melhor? Fecha os olhos. Imagina a letra ficando mais preta, de cor mais intensa. E o papel mais branco. Letra de cor mais intensa e o papel mais branco. Letra mais contrastante e o papel mais branco. Abre os olhos e continua olhando para essa letra. Respira. Agora a gente vai trabalhar musculação e equilíbrio entre os dois olhos. Testa aí qual é o seu olho mais forte, qual é o seu olho mais fraco para ler. Cobre um e cobre o outro. Cobre um, cobre o outro. Cobre um, cobre o outro. Pisca. Você vai deixar os dois olhos abertos e com uma mão você vai cobrir o olho mais forte. Então, aquele que estava vendo mais embaçado vai ficar de fora. Mas os dois estão abertos, sem apertar, tá bom? Ó, tá aberto, eu só pus a mão na frente do meu olho mais forte. Você vai colocar aí na frente do seu olho mais nítido. E vai ler com o seu olho mais fraco. Pisca. Se estiver olhando para a palma da mão, olha para os detalhes da palma da mão. E agora traz a palma da mão ou essa folha que você está na mão para perto do nariz.
e leia com as letras bem encostadas na visão. Respira, pisca. Lê com tudo bem encostadinho, bem encostadinho. Respira. Respira. Vai estar tudo meio embaçado. Vai passando as letras na frente do seu olho. Se for a mão, passa a palma da mão. Mais um pouquinho de musculação. E volta a folha na posição de antes. Segura aí ainda o seu olho mais forte. Deixa ele aberto, piscando normalmente. E agora, de novo, traz a folha para perto do nariz. Respira. Olha bem pertinho, encosta no seu nariz e vai passando a folha. Leia com a folha encostada no nariz. Se você não consegue ler, não tem problema, só foca nas letras, tá? Ou a palma da mão, se você tiver com a palma da mão. Mais um pouquinho, respira e pisca. Voltou na posição de antes e descobre o seu olho mais forte e percebe como que tá a sua nitidez agora. Percebe o quanto que aumentou a sua nitidez nesse momento. Pisca, aproveita a sua visão mais nítida. Como a gente vai começar fazendo como? A gente vai piscar um olho e outro. Pisca um olho, pisca outro. Ai, é difícil para mim, Tati, pelo amor de Deus. Se é difícil para você precisa fazer mais, tá? Se é difícil para você precisa fazer mais. Por quê? Piscar independente é um super exercício para você. É um exercício que vai fazer você liberar um olho e o outro. Nem um olho não vai depender do outro. Isso é importante. Ah, eu não consigo? Vai dar uma ajudinha com a mão, tá? Não consegue dar uma ajudinha com a mão. E aí você vai olhando para mim e também vai piscando. É uma ótima maneira de você exercitar o piscar. Porque quando você vê uma pessoa piscando, isso ajuda você a piscar melhor, tá? Então, esse é um exercício muito importante para você. O que você pode fazer? É uma forcinha para piscar. Isso é um ótimo exercício para levantar a pálpebra. Então, você vai segurar os cílios e você vai fazer uma força para abrir o olho, mas sem usar a testa, tá? Essa diferenciação de recrutamento de músculo é muito importante para você que tem qualquer questão de pálpebra. Você vai eliminar o uso da testa para trabalhar esse músculo elevador da pálpebra aqui que eu te mostrei na imagem, tá? Então, deixa a testa bem paradinha, se precisar dar uma massageada nela. E você pode também abrir os seus olhos, ó. Fica bem estranho aqui na tela. Eu não sei se você está sozinho em casa, vai ficar com vergonha de fazer. Se você ficar com vergonha de fazer algum exercício algum dia na sua vida, vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, olha, eu estou fazendo musculação para os meus olhos. É como se eu estivesse levando o meu olho para fisioterapia, meu olho para academia, e resolve. Tem muita gente que tira óculos, que melhora. A pessoa, às vezes, até vai querer saber o que é. Às vezes, ela tem algum problema, você vai fazer um favor para ela. Então, não fique com vergonha, tá? Eu digo para os meus alunos que nós somos todos doidinhos, né? Mas somos doidinhos que enxergam bem. Antes de ser doidinho que enxerga bem do que uma pessoa sã, completamente comportada e que não tem visão. Então, vamos lá, ser todo mundo doidinho junto, mas que enxerga bem, tá bom? Então, abre os olhos dessa forma. Respira fundo. Abriu, isso. E agora nós vamos fazer uma leve massagem nos cílios. Fecha os seus olhos e massageia só os seus cílios. Sem encostar na pálpebra. Abre e fecha. Para quem tem blefarite, isso é bem legal de fazer, tá? Você vai massagear, que são aquelas caspinhas, né, nos cílios. Você pode massagear assim enquanto lava os cílios, né? Tem alguns produtinhos que você pode usar. Pede lá uma indicação para o seu oftalmologista, para lavar, só tomar cuidado para não cair dentro dos olhos. E aí você pode aproveitar e fazer essa massagem, tá? A compressa fria também é muito importante para você, o palme. Ótimo. Agora pisca novamente e percebe como que tá a sua piscada agora. Olha em volta, olha ao redor. E esse é o empalmar, que eu falei para todos os problemas. A gente faz empalmar, faz empalmar. Chegou a hora do empalmar, tá bom? Mas nós vamos fazer de uma forma muito especial aqui. A gente vai fazer com uma visualização. Você vai apoiar os seus cotovelos numa mesa, onde você tiver, uma almofada, se você estiver deitado. Se você estiver no celular, coloca o celular de ladinho, só fica ouvindo minha voz. Você vai fechar os olhos e vai colocar a palma da mão em concha sobre os olhos fechados. Você pode cruzar assim a mão
né, em frente aos olhos, deixar o nariz para fora. E aí você respira melhor. Eu tô fanha aqui por causa do choro. Aí você respira aí pelo nariz. Deixa seus olhos fechados. É isso. Só isso. Um exercício simples, simples, simples. Mas que faz total diferença na sua vida e na sua visão. Ele é o que vai descansar os seus olhos, vai trazer circulação, aquecimento, energia. Então, fecha os olhos, coloca as palmas das mãos sobre os olhos fechados, numa conchinha bem gostosa. Solta bem os seus ombros. Descruza as suas pernas, dá uma mexida no quadril, ajeita o seu corpo. Fica de uma forma bem confortável. Inspira e expira. E cada vez que você respirar, você vai perceber que está mais escuro. Mais escuro ainda. A cada vez que você solta o ar, fica mais preto, mais escuro, mais preto, mais escuro. Inspira, expira. E visualiza agora comigo. Deixa a sua imaginação aqui comigo. Imagina que a minha voz é a vozinha que está dentro aí da sua mente, do seu cérebro. Imagina você, um corpo perfeito, com uma visão perfeita. Imagina que você olha longe e enxerga o rosto das pessoas. Você consegue reconhecer as pessoas, mesmo que elas estejam lá do outro lado da rua. Imagina isso acontecendo agora. Você olhando para alguém do outro lado da rua, enxergando o rosto dela. Imagina você dirigindo e enxergando as placas longe. Muito nítido, muito fácil. No cinema, vendo a legenda dos vídeos, sem óculos. Você consegue ler letrinhas bem pequenininhas daquele livro que você gosta tanto, sem cansar, sem embaçar, sem óculos, sem lente. Consegue usar o celular, ler as mensagens das pessoas que você gosta, navegar nas redes sociais, usar o computador. Você consegue ver o painel do carro quando você está dirigindo. O preço naquele produto do supermercado. Você consegue assinar qualquer coisa que você queira, porque você consegue enxergar onde você tem que assinar. Você consegue escrever e ler qualquer coisa que você quiser. Você consegue olhar para o rostinho das pessoas que você ama, desde aquela mais pequenininha até aquela que é mais significativa para você. Consegue enxergar o seu próprio rosto no espelho, o detalhe dos seus olhos. Você olha no espelho agora e se vê com um olho aberto, vivo, um do mesmo tamanho que o outro, eles não desviam, não tremem. Você vê de uma forma limpa, clara, sem mancha, sem dificuldade. Visualiza a visão voltando, mesmo se você já ouviu de todo mundo que isso era impossível. Visualiza aquele olho que foi dado como perdido, voltando à vida, ajudando o outro olho a enxergar. Visualiza seu oftalmologista dizendo que você não precisa mais fazer aquela cirurgia, que ele deve ter errado por algum motivo diagnóstico e que por algum milagre você está enxergando melhor. Visualiza você levando uma receita na ótica com um grau menor e muito feliz porque você está fazendo um óculos mais fraco. Visualiza você jogando fora aquele remédio que você estava colocando porque você não precisa mais dele.
Visualiza você a cada dia enxergando melhor. A cada ano que passa, a sua visão melhora. Você consegue enxergar melhor quanto mais velho você fica. Contradizendo o que todo mundo diz. Inspira e expira. Inspira e expira. E vive exatamente isso tudo que eu te falei para viver. Agora. Vai sentindo as suas mãos aquecendo os seus olhos, trazendo esse aconchego. E para terminar, agradece a visão que você tem. Agradece você poder participar de uma aula como essa. Agradece essa informação ter chegado até você, na hora que ela tinha que chegar. Nada é por acaso e tudo acontece na hora que tem que acontecer e você estava no lugar certo hoje, fazendo a coisa certa. Agradece por tudo que os seus olhos fizeram por você. E agora pense no que você vai poder fazer por eles. Qual é agora o seu papel para cuidar da sua visão? Inspira, expira. E devagarzinho, vai tirando a mão dos olhos. Deixa eles fechados ainda, vai fazendo uma leve massagem na testa, na região das sobrancelhas. Inspira, expira. E devagarzinho você vai piscando. Percebe como seus olhos estão mais lubrificados. E olha também para as cores. Isso. E curte. Curte esse momento que você se deu para enxergar melhor.